Olá, pessoal. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Então, a gente vai iniciar nossa aula número... a gente já está quase no finalzinho da nossa disciplina, hoje é a aula de número 13, né? Temos aí mais alguns encontros pela frente, mas a disciplina, em certa medida, vai chegando ao seu final. Então, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas aí à nossa 13ª aula. Buenas. Eu lembro que a gravação das aulas ela está disponível no canal do YouTube. Você já tem lá a aula 2 até a 12, né? Lembrando que a aula número 1 foi aquela aula introdutória com todos os professores. E até segunda, como de praxe, vocês vão ter a aula número 13 também disponível no YouTube, tá bem? Aí eu encaminho o link para vocês, enfim. Eu queria só lembrar algumas coisas. Vamos iniciar com alguns avisos paroquiais aí, que são bem importantes. Eu pediria que vocês prestassem bem atenção, vai ficar gravado, enfim. Mas veja, no dia 8/12, então, o nosso bate-papo está cancelado, né? Eu já havia mencionado, né? Eu tenho participação de uma banca. A aula do dia 14, ou melhor, a nossa aula número 14, a nossa próxima aula, datada de 10/12, né? Ela vai ser disponibilizada para realizar uma parte da avaliação do terceiro trabalho, né? Do trabalho 3, da terceira demanda que vocês têm. E aí, na aula final desse ano, né? Na aula 15, vocês vão ter, a gente vai trabalhar, né, na aula 15 sobre as dúvidas, questões, enfim, vai ser uma aula meio que de encerramento, onde o trabalho, a nossa conversa vai girar mais sobre o trabalho 3, vai ter uma pauta mais aberta, enfim, e aí vocês vão estar trazendo demandas e a gente vai dialogar sobre as questões que vocês produzirem. Então, veja, dia 8/12 não temos mais o bate-papo, do dia 10/12 a aula vai ser para a realização do terceiro trabalho. Eu vou postar um breve vídeo no YouTube falando um pouco sobre isso, só para manter a sequência dessas 15 aulas que vão estar dispostas lá. A aula de 17/12, então, é normal. Tá? O pessoal que havia me procurado, tá? Para a orientação dos TCCs, eu já havia conversado com alguns sobre isso, né? A gente vai fazer uma pequena conversa e eu estou convidando aqueles que tiverem interesse, enfim, dia 17/12 às 18 horas. Vai ser uma hora antes do nosso horário da aula. Eu vou mandar e-mail para aquele grupo que já me procurou, tá? E se alguém tiver interesse, me procura por e-mail. A ideia é a gente estar dialogando um pouco sobre de maneira geral, né, com todos, sobre a produção do trabalho final, né? E a partir daí está pensando junto com o grupo uma estratégia, né, que possa ajudá-los a pensar o seu próprio trabalho. Então, todas as orientações, né, vocês estão vendo várias coisas em metodologia da pesquisa, né? Todo o processo de pesquisa ele tem uma base que estrutura a pesquisa, né? E a gente vai falar sobre essa base de maneira muito breve, né? E vai tentar dar alguns pequenos e breves encaminhamentos ali que possam ajudá-los no período de férias agora, né? Pelo menos um período de recesso ou enfim, né? Que a gente vai ter aí para poder pensar um pouquinho melhor nas coisas e tudo mais. Então é uma reunião rápida, deve durar uns 40 minutos, um pouquinho menos, talvez, um pouquinho mais, mas por aí, né? Vai ser no dia 17/12 às 18 horas. Fiquem à vontade, né? Eu também não posso pegar muitos orientandos, né? Mas já vou conversando com algumas pessoas e, enfim, vamos lá. Dia 7 de janeiro, lembro que a gente tem a nossa aula para tirar dúvidas também dos trabalhos, e dia 28 de janeiro a entrega do terceiro trabalho. Buenos, sobre essas datas aí que eu passei, alguma dúvida, alguma pergunta, alguma questão? Ok, então, pessoal. Vamos lá. Os trabalhos, né? Veja, eu estou corrigindo, acho que eu já estou quase, estou mais para o fim, né, do trabalho 1 que vocês encaminharam. E estou vendo, até eu estou com algumas anotações aqui, onde é que estão as minhas anotações? Deixa eu só pensar agora. Mas uma das coisas que eu estou vendo assim, ó, tá aqui, ó.
que temos vários trabalhos, né, de várias formas. Tem bons trabalhos, tem trabalhos que parecem incompletos, enfim. Então, até o dia 17 eu vou dar um retorno para vocês também sobre isso, porque daí eu tenho uma visão geral de todos os trabalhos, tanto do 1 como do 2, né? E aí, por casos mais específicos, eu já disse que eu vou tentar encaminhar individualmente, mas é muito difícil numa turma tão grande de alunos, né? E com um número tão grande de trabalhos, tá? Mas aí vocês também, né, têm autonomia e têm consciência do que vocês produziram, né? Vou dar um exemplo bem simples aqui, né? Veja, um cuidado, né, é observar as orientações do trabalho, né? O trabalho tem orientações muito claras sobre o seu desenvolvimento. Então não dá para dar a impressão de que algum ou outro trabalho, né, que não leu essas instruções, não leu essas orientações e fez o trabalho como imaginou que era, porque talvez alguém tenha lhe contado, alguma coisa assim. E não dá para ser assim, né? Há de se manter uma articulação com a proposta, né? Por exemplo, eu me lembro de um trabalho que desenvolveu basicamente a questão do jogo a partir de um referencial que é o David Galahu se não me engano é Galahu e Osman, numa obra da área do desenvolvimento humano. Enfim, não se trata, obviamente, de desconsiderar a importância dessa obra nesse campo, né? Na educação física de maneira geral e no desenvolvimento humano de maneira específica. Mas, enfim, tem que cuidar muito bem a articulação disso com aquilo que é solicitado, né? Tratar especificamente do jogo por essa lógica não é aquilo que foi solicitado no texto, né? Nas orientações do trabalho, né? Tem que haver uma coerência. Outra coisa, a gente trabalhou um referencial teórico e a gente também tem que levar em consideração essa lógica, né? Não que precise assumi-la, né? Eu já disse isso, tem coisas que eu não concordo, falamos da BNCC e de outros aspectos, né? Mas tem coisas que a gente precisa ter cuidado. Por exemplo, assim, ó, a gente vem trabalhando e procurou trabalhar, né, no início, especialmente no primeiro bloco, com a questão do jogo, da ideia de jogo, né, tentando superar aquela lógica do jogo como ferramenta, né? O jogo não é uma ferramenta, o jogo é muito mais do que isso. A gente trabalhou o jogo do ponto de vista de um fenômeno. Uma ferramenta é um meio para alguma coisa. Claro que o jogo também é um meio para desenvolver várias coisas, né? Valores e etc. Né? Qualidades físicas e por aí vai. Agora, né, é importante estar considerando também a lógica da disciplina. E se for assumir uma outra lógica, não há problema. Agora, procure sustentar, procure fundamentar melhor. Né? Num trabalho curto como esse, eu sei que não é muito fácil, porque tem pouco espaço para poder desenvolver. Mas a escolha é de vocês, né? O que não dá o que me parece assim que não tem muita coerência no sentido assim de a disciplina apontar para um lado e o sujeito parece que passa a revelia da disciplina e traz aquilo que ele já sabia antes da disciplina, que já estudava antes. A disciplina é para criar um problema, a disciplina é para criar trazer outros referenciais, né? Para produzir determinados conflitos internos sobre aquilo que vocês sabiam, aquilo que vocês passam a saber, sobre o conjunto do que a gente vem desenvolvendo. Então, ali precisa haver uma observação maior de alguns trabalhos, e aí não são muitos também, né? Eu devo ter aí contado até agora uns 4 ou 5 nessa lógica, que parece que não leram as orientações. Então, vale a pena estar observando isso, tá bem? Mas a gente vai falar mais sobre esses trabalhos. Eu estou preparando um rascunhão aqui que depois eu vou sistematizar melhor e vou repassar a vocês daí uma espécie de panorama geral do que a gente viu nesses trabalhos todos, tá bom? Mas aí são considerações que eu venho percebendo de alguns trabalhos, acho bom. Acho que seria uma boa, né, no caso, assim, olhar melhor. E quando tiver dúvida, eu estou sempre à disposição, quer seja por e-mail, quer seja nos horários das terças, que agora estão findando também, quer seja nas nossas aulas, tá bem? Buenas, sobre isso que eu falei, alguma questão? Alguém tem algum elemento para colocar? Porque é mais ou menos como vocês fazem na escola, né? Quando vocês trabalham também com alguma avaliação, vocês trabalham com uma orientação sobre essa avaliação e vocês têm uma expectativa de retorno com relação a isso, né? E essa coerência que dá o jogo entre aquilo que a avaliação propõe e aquilo que vocês podem produzir. Inclusive a gente vê aí, tem bons textos que produzem, inclusive a partir da disciplina, né?
não se prenderam na disciplina e foram além. Aí isso é muito bom também, né? Conseguiram trazer mais elementos, né, e tudo mais. Eu vi que teve alguns trabalhos também que, do ponto de vista metodológico, colocaram que não sabiam muito bem como colocar a referência das aulas, né? E eu acho que eu já tinha falado isso em um outro encontro que a gente teve. Mas tem várias formas, mas uma forma bem simples é, na introdução, dizer que os comentários, as considerações, aquilo que está sendo veiculado é fruto da disciplina tal, com o professor tal, produzido no período tal. Né? E se for especificamente de alguma das aulas que estão lá no YouTube, dá para citar o YouTube, os vídeos como referência. É botar o meu nome, no caso, como autor, né? Botar o título da aula, que está lá, aula 13, não sei o que, de metodologia do ensino, como está lá, disponível acessado em. É bem tranquilo também. Isso não é uma coisa que vai perder nota, mas é bom saber, porque daqui a pouco vocês também estão produzindo projetos para... Eu sei que tem gente que já tem mestrado aí no grupo, então vai estar pensando um doutorado, ou gente que está na especialização e daqui a pouco vai fazer um processo seletivo para mestrado, ou vai encaminhar um projeto para algum determinado setor para receber fomento, ou para um concurso mesmo, enfim. É bom ter esses elementos mais formais, né? Razoavelmente bem organizados, para a gente não perder muito tempo com isso. Então, vale a pena, né? Eu tenho, por exemplo, um arquivo que deve ter umas, sei lá quantas páginas, e eu sempre vou colocando, por exemplo, referência bibliográfica, né? As referências que a gente chama. Não é mais bibliográfica porque não é só bibliografia, pode ser um vídeo, por exemplo, né? Mas a ideia das referências. Eu tenho um arquivo que, por exemplo, toda vez que eu vou usando referenciais, que eu termino um texto e tenho que redigir aqueles referenciais, eu incorporo aquilo nessa espécie de biblioteca. E aí, quando eu preciso dos referenciais que eu já usei, eu só vou ali, copio e colo. Então, eu não perco tempo digitando um por um, é só ir lá pela letra, está disponível pela letra, né? Vou lá e colo, e não perco tempo, por exemplo, com as referências, né? Só com as novas que eu vou usando, as que eu não tenho. E aí sim, mas as que eu já tenho a gente pode abreviar. Então, tem algumas coisas nesse sentido assim que a gente vai fazendo, que vai abreviando o nosso tempo também, né? Outra coisa, né, a introdução, uma coisa que tem que ficar muito clara, a introdução ela é uma apresentação do tema e do trabalho, quer dizer, vocês estão apresentando o que vocês fizeram. Por isso que a introdução, geralmente, ela é a parte final do trabalho para ser feito. E tem alguns trabalhos, por exemplo, que desenvolveram a introdução como se fosse uma pequena revisão de literatura, né, com citações, não que não possa ter citações, né, mas às vezes ele não apresenta o trabalho e fala do tema, né, traz algumas referências sobre o tema e tudo mais, mas não aborda o trabalho. Olha, nós vamos apresentar nesse trabalho tais aspectos, tem tal objetivo e tem tais partes. Pronto, um parágrafo já dá a ideia disso, né, e aí já vai para o desenvolvimento. Mas, enfim, como eu disse, também tem muitos trabalhos muito legais, assim, que a gente tem visto, assim, né? Que eu tenho percebido, assim, dos 56, eu acho que eu tenho para corrigir, eu acho que eu já corrigi uns 40 e poucos aí. E é isso mesmo, né? A ideia é que quando chegar no terceiro trabalho, vocês estejam bem afiados. Porque do ponto de vista da avaliação, se a gente nota esse crescimento nas avaliações, veja, não, a minha ideia aqui, em absoluto, né, é complicar a vida de vocês no sentido das notas e tudo mais. Agora, a gente vai tendo que perceber também que algumas coisas vão avançando nesse sentido, tá? Por isso que é importante essas devolutivas aí. E a aula do dia 17 eu acho que vai ser bem importante para isso, então, certo? Buenas, gente. Então, vamos lá. Mais alguma questão? Tudo certo? Com licença, professor. Pois não. Sobre o trabalho ainda, as minhas referências ali, na Quem é que está verdade, falando? Desculpa. Elton, Ô, Elton, beleza. eu me detive mais nas suas aulas e no material que o senhor dispôs para a gente revisar. E eu coloquei nas referências dos vídeos, eu coloquei o seu canal, assim, mas não coloquei vídeo específico, né? Até porque eram 3 ou 4 aulas e não coloquei data também, isso daí. Mas eu procurei me deter todo o trabalho mais nas aulas e no material que o senhor passou. Tudo bem, eu acho que daí cabe esse esclarecimento do início, daí que ajuda a situar da onde que tu fala.
E Isso. valeria a pena colocar as referências dentro daquilo que tu vai também buscando como referência dentro das aulas, né? Mas, enfim, é algo que a gente vai melhorando, assim, nos próximos trabalhos também, tá bom, Elton? Não é uma questão, assim, decisiva, né? Por exemplo, eu vi trabalhos que estavam muito legais e as referências não estavam bem redigidas, né? É óbvio que tem que falar sobre isso, né? Mas isso não quer dizer que vai ser algo que vai prejudicá-los a ponto de, sei lá, perder um notão aí. Não, não, não é isso. A ideia é que Não, tem que aprender sobre eu, as normas da ABNT, tá bom? sim, sim, eu não tive tempo de buscar outras referências e acabei citando algumas experiências que eu tive na escola, assim, trabalho sobre badminton e tal, coloquei ali. Ó, isso também não tem problema. Mas veja, eu sempre procuro dizer isso. Ó, vocês têm toda a liberdade de poder buscar o referencial que vocês vão buscar. Né? Aonde for, tem gente que já vem estudando temas, pelo que eu vi ali também há mais tempo e tudo mais. Não, não tem problema nenhum. Ninguém vai policiar vocês, olha, tem que usar tais autores. Não, não, absolutamente. Mas tem que ter uma lógica próxima do que a gente vem trabalhando, no sentido assim de pensar a partir, por exemplo, né, eu dei o exemplo antes do jogo como ferramenta. Eu acho que isso a gente precisa avançar. O jogo não é uma ferramenta, né? Ele pode ser um meio para desenvolver determinadas qualidades, enfim, características, pode ser um meio para ensinar valores, etc. Mas ele tem algo em si, né? Ele tem uma estrutura, né? Que precisa ser ensinada na escola, né? E obviamente aí vão entrar os valores, as relações com os alunos, jogar e tudo mais. Mas jogar melhor, por exemplo, está muito mais no campo do plano técnico-tático do que no plano, vamos dizer assim, axiológico, né, dos valores, né? Hoje nós vamos ver um pouquinho mais disso quando a gente falar das avaliações, tá bom? Professor, A gente vai avançar. oi, é Marina. Oi, Marina, pode falar. Eu, eu só queria saber assim, ó, sobre essas avaliações. O senhor vai postar essas considerações no e-aula e vai ter assim, vai ter como a gente ver essas considerações e essa avaliação antes de postar o terceiro para a gente arrumar Sim, alguma sim, por isso que eu estou coisa? dizendo, no dia 17 eu pretendo ter um arrazoado, tá? Frente a tantos trabalhos, eu não consigo fazer um para cada um parecer, por Sim, exemplo. sim. Vou dar um exemplo assim para vocês. Hoje de tarde eu tive aula de Fundamentos Socioculturais da Educação Física e do Esporte, aula da graduação, quinto período. Lá eu tenho uma turma tivemos lá, até estou com eles na mão aqui, tivemos 10 trabalhos, né? 10 trabalhos escritos. Para cada trabalho eu dei um retorno individual, tá? Para cada trabalho nós gastamos ali mais ou menos uma aula, quase, meia aula pelo menos, falando sobre os trabalhos. Eu passei trabalho a trabalho. Olha, problema aqui, problema ali, olha, isso está muito legal, etc, etc. Aqui não há condições de fazer isso pelo número de pessoas e pelo número de trabalhos, tá? Então a gente vai ter que fazer. A minha ideia é fazer um arrazoado geral e aquelas pessoas que se sentirem em certa medida com dúvida, etc. A gente pode conversar sem problema nenhum. Por e-mail, podemos agendar em algum momento também pelo próprio Zoom. Estou à disposição para a gente conversar. Agora, dar um retorno para cada um é muito difícil daí, tá? Não tenho O como bom, fazer isso. professor. Não sei, entendo. Obrigada. Professora Letícia. Oi, Letícia. O bom se você pudesse dar esse retorno, principalmente para quem está meio fora do padrão do certo, né? Mas aí, Para olha já poder ir só. trocando. Claro, mas veja bem, Letícia, aí é o exercício de vocês, ó. Porque, veja, vocês sabem bem o que fizeram. Tá? Dentro das considerações que eu tenho, eu vou passar os elementos que eu vou pontuando. Vocês vão identificando, opa, mas eu fiz assim. Né? Essa pessoa que eu falei, eu não lembro da pessoa agora, né? Não lembro do trabalho, mas esse grupo, ou pessoa, enfim, né? Que falou do jogo como ferramenta, ele vai saber que fez o jogo como ferramenta. Ele tem duas saídas aí, três, né? Ele pode ignorar o que eu falei e continuar pensando isso. Ele pode repensar a partir do que a gente trabalhou nas aulas, ou ele pode dizer assim, não, peraí, professor, essa ideia aí eu pretendo continuar levando adiante, eu gostaria de conversar com o senhor, ou contigo, né? Gostaria de conversar para a gente poder dialogar sobre isso. Então, veja, vocês têm a noção do que vocês fizeram. Esses apontamentos, vocês vão encaixando naquilo que fizeram.
Ora, as referências vocês já sabem, quer dizer, eu não preciso dar o retorno para João, Maria ou Pedro dos trabalhos, né? Por causa das referências, né? Vocês fizeram as referências. Por exemplo, teve grupos que botaram só o link do texto que leram, né? Não é assim, né? Tem que ter o nome do autor, o título do trabalho, se é uma revista, se é um site, não sei do que, né? Tem que dizer onde é que está disponível e a data de acesso. Essa é a forma correta. Mesma coisa, colocar o nome dos autores todo em letra maiúscula. Né? E vejam, volto a dizer, isso aí não é alguma coisa que vai tirar nota e coisa assim, mas é algo que a gente precisa considerar. E aí vocês já têm essas referências a partir dos apontamentos, vão ser por escrito, né? Eu já estou aí numa página e meia já de apontamentos, e aí, enfim, vocês vão fazer. E aqueles que se sentirem ainda em dúvida, vamos achar um mecanismo aí para a gente poder dialogar sobre isso. Certo? Prof, desculpa Oi, te interromper, mas tem uns colegas que estão querendo entrar na aula. Mas aqui para mim não tem ninguém aqui. Ó, nós estamos em 67, não aparece ninguém aqui. Pede para eles tentarem sair e entrar novamente, por favor. Tá bom. Eu estou liberando assim conforme eu estou vendo aqui, ó. Já tem 67 na sala. Ok, turma? Professor? Oi. Eu também tenho uma pergunta. Boa noite a todos. E a minha pergunta é que o primeiro trabalho feito, ele teve uma linha nossa, do meu grupo, tá? Do nosso grupo, e foi, para o segundo trabalho, ele foi bem discrepante, foi bem diferente. E aí, como é um trabalho de sequência 1, 2 e 3, eu lhe pergunto, na terceira parte, a gente vai amarrar melhor isso aí? Essa continuidade da proposta? Por que ele foi discrepante? Porque a gente trabalhou o primeiro trabalho pensando no jogo como fenômeno, né? E a proposta da disciplina, utilizando os vídeos. E em seguida, para mim, ele surgiu como... O trabalho 2 surgiu como uma proposta. E ao meu ver, tá? Desculpa essa minha parte, pode ser uma falha minha, eu não consegui, né, dar sequência na minha cabeça, porque foi uma coisa feita, e o segundo trabalho foi outra coisa. Outra proposta. Veja bem, ó, vou dar um exemplo de coerência interna nesse sentido, que no 3 vai ficar um pouco mais amarrado quando vocês desenvolverem melhor a proposta, tá? Veja, se a gente trabalha do ponto de vista conceitual, a educação física como um campo do conhecimento, se a gente trabalha o jogo como um fenômeno cultural que vai se desdobrar num conteúdo na educação física escolar, que vai ser desenvolvido em determinada unidade didática, em determinado contexto, com determinado grupo de pessoas, e eu desenvolvo isso teoricamente no primeiro trabalho, eu não posso chegar nem no segundo e no terceiro e tratar a aula de educação física como um passatempo, por exemplo. Um lugar para as crianças irem lá se divertir. Percebe? Estou dando um exemplo bem de extremo, imagino que ninguém vai ter feito isso. Mas uma coerência seria pensar a lógica, e depois agora na aula de hoje, acho que isso vai ficar mais claro, Yosemar. Por isso que o trabalho ele é em 3 partes, tá? Para a gente ir tentando ao longo da disciplina perceber como é que tu amarra a tensão entre teoria e prática. E é sempre uma tensão. Quer dizer, agora como é que eu desenvolvo essas minhas ideias sobre esporte e jogo nas aulas de educação física? Como é que esses conceitos que eu operei e trabalhei vão poder se desdobrar em intervenções pedagógicas? Hoje vai ficar mais claro isso, tá? Eu acho que a gente vai entrar agora para uma apresentação de slides aqui no PowerPoint. Ó, eu vou partilhar com vocês aqui. Eu acho que do ponto de vista de avisos gerais era isso, tá? A gente trabalhou semana passada com os fragmentos das metodologias, sinalizamos para algumas, falamos um pouquinho mais do método situacional, né? E hoje nós vamos tentar trabalhar um pouco mais desse conjunto, né? Para desaguar na unidade didática, falar um pouquinho da avaliação e vamos usar como exemplo o nosso próprio trabalho. Vamos lá. Deixa eu só partilhar então aqui, ó. Aí. Vamos ver aqui. Vocês devem estar vendo agora. Vamos ampliar isso. Então, hoje a gente vai trabalhar mais um exemplo de unidade didática, com mais algumas referências, e vai fechar um pouco desse nosso círculo virtuoso, aí, vamos chamar assim,
com a questão da avaliação. Bom, então aí está a parte introdutória. Isso aqui a gente já viu na semana passada, mas eu fiz questão de recuperar por quê? Porque aqui nós temos o conjunto, em linhas gerais, dos elementos, né, dos ingredientes, né, que compõem, né, a estrutura que sustenta uma unidade didática. A gente já falou um pouquinho do projeto da escola, do projeto pedagógico para a educação física, para cada ano escolar, o plano de ensino, que é de autoria do professor, que vai se distribuir em unidades didáticas, que vai se distribuir em aulas. Veja, essa lógica, ela estrutura, né, uma sequência didático-pedagógica que nos coloca na condição de um horizonte que a gente chama de unidade didática, que é um conjunto estruturado de aulas, que está dentro do nosso plano de ensino e que é composto por uma sequência planejada de aulas. Tá? Nós já falamos da unidade didática, isso a gente não vai abordar muito, não precisa voltar nisso agora, né? Ó, eu estou admitindo as pessoas, se alguém está com dificuldade de entrar lá, me avise, mas assim que eu vejo, eu vou sinalizando aqui para ingressarem. Bom, avançando. Agora aqui, ó, veja, nessa lógica aqui, a gente faz, então, uma análise da nossa própria disciplina. Vejam isso, pessoal. Isso aqui é o que a gente está fazendo na disciplina. Isso é o que a gente está propondo como caminho pela própria organização da disciplina e pelos conteúdos que a gente vem trabalhando em cada bloco. Se vocês lembrarem lá, ó, deixa eu só fechar aqui para poder ver melhor. Se vocês lembrarem lá os objetivos da disciplina que estão no nosso programa, que são 2, tá lá, analisar o conhecimento do esporte e do jogo como objetos de reflexão, estudo e intervenção do professor de educação física no contexto escolar. Produzir propostas de ensino do jogo ou do esporte na educação física escolar. Em torno desses 2 objetivos que a disciplina se movimentou durante todas essas aulas, que a gente está chegando na 13ª hoje. Então, veja, a nossa introdução foi uma apresentação da disciplina, definição do programa de estudos e as orientações gerais. Falamos um pouco sobre teoria e prática, falamos de maneira mais ampliada sobre aquilo que nos aguardava, tentando pavimentar um terreno, né, para poder desenvolver as aulas e a lógica com a qual a disciplina ia se estruturar. Se vocês forem perceber, ó, os blocos, eles são como se fossem unidades didáticas. Na primeira, que deve ter durado 5 aulas, 6 aulas, não me lembro exatamente, nós trabalhamos questões conceituais do esporte, do jogo, da educação física escolar e as relações entre eles, né? Entendendo-os como fenômenos distintos, certo? Mas que se encontram em determinado momento histórico e que têm uma relação muito imbricada, né? Por exemplo, educação física e jogo, de maneira anterior, mas também a ideia da educação física com o esporte. Nós vimos, me lembro até de um slide que a gente trabalhou, que eram 3 círculos: esporte, educação física e jogo. E tinha uma parte de intersecção entre todos eles, mas também eles têm identidade própria. Eles não são sinônimos, né? Mas eles têm elementos que lhes aproximam e que nos interessam enquanto professores de educação física. O bloco 2, a metodologia, a gente trabalhou metodologias de ensino, isso tudo é uma lógica de ensinar através das unidades didáticas e das aulas. E agora esse nosso bloco 3, a apresentação e produção de propostas de ensino. Todas as unidades didáticas podem culminar em um evento. No nosso caso, todas elas culminaram em uma avaliação, que é um evento que distingue o cotidiano. Né? Esse processo que a gente desenvolveu, a parte final é distinta do cotidiano da disciplina, porque ela abre um determinado horizonte de produção, quer dizer, de síntese de produção. Vocês trazem aquilo que conhecem, desenvolvemos determinados elementos, aquilo entra em conflito, né, com vocês, e a partir daí vocês produzem uma síntese. Essa é a ideia que move o trabalho 1. E a partir do trabalho 2, nós iniciamos a ideia da produção, né? Veja, a questão da produção. Como que a gente vai desenvolver, por exemplo, as nossas aulas de educação física se a gente não tiver
um planejamento organizado da nossa ação pedagógica. A gente fica à deriva, né? A gente fica sem saber muito bem para onde ir, a gente fica sem saber muito bem como é que vai lidar com os problemas que a gente tem, com aquilo que a gente vai fazer. É como se a gente estivesse numa asa delta desgovernada, né? O vento vai levar a gente para um lado, para o outro, a gente fica refém dos alunos, né? Então, é importante, nesse caso, ter compreensão muito clara dos elementos que a gente vai operar e do nosso próprio campo do conhecimento. Quer dizer, fazer um trabalho como esse, olha o trabalho 1, e não abordar, por exemplo, a educação física escolar, não demonstrar, né, uma compreensão sintetizada e razoável sobre a educação física escolar, é não abordar o nosso próprio campo da intervenção. Então, nesse sentido, é fundamental, é fundante pensar as questões do campo, né? Mas as relações com esporte e jogo, olha os nexos entre esporte e jogo na educação física escolar. Essas eram as conclusões desse primeiro trabalho. Então, veja, agora, como é que eu vou desdobrar esse trabalho em uma proposta de intervenção? É como se ele fosse o pano de fundo do que a gente vai produzir, que é o nosso segundo trabalho, né? O jogo, esporte como conteúdo. Veja, aí tem uma introdução que a gente está falando agora que vai ter que ter objetivos, né? Que ela tem que ter uma apresentação do tema. Isso a gente já falou em outras aulas, mas veja, contextualizando essa proposta, quer dizer, aonde, com quem, né? O que vocês pretendem fazer. Veja, breve descrição do contexto de desenvolvimento, com quem vocês vão operar. E aqui pode ser uma lógica hipotética, no sentido de alunos em trabalho remoto ou em trabalho presencial, aí vocês escolhem, né? Ou seja, a primeira pergunta que a gente responde, né, é com quem eu vou desenvolver meu trabalho e onde. Né? Isso é fundamental, eu preciso ter essa clareza. E aí as linhas gerais, né, o que eu pretendo desenvolver. Veja, quando a gente trabalhou aquele livro lá, uma parte do livro Metodologia do Ensino dos Esportes Coletivos, né? Aqui, quando a gente vai na página 104, ó, lá tem o desenho das unidades didáticas. Veja, iniciamos a discussão, a descrição, isso é uma passagem aqui do Gonzalez e do Bracht, do Walter Bracht e Fernando Gonzalez, os dois autores, né? Iniciamos a descrição com os procedimentos para tomar decisões sobre a organização dos saberes corporais. Quer dizer, como é que organiza esses saberes? Depois, adotando como referência uma escola com um plano de estudo para a educação física, que a gente chamou no primeiro slide ali de plano de ensino, mas pode ser plano de ensino, pode ser programa de estudo, pode ser plano de estudo, pode ser programa de aprendizagem. Tem lugares que tem uma nomenclatura distinta para esse documento, né? E aí eles continuam, relatamos quais são os saberes conceituais selecionados e a sua forma de trabalho. Quer dizer, em linhas gerais, eles vão descrevendo o que eles vão produzir. Eu vi que alguém abriu o microfone, alguma questão? Aqui, meu amor. Não? Sigamos. Seguimos com uma descrição de quais são as estratégias de trabalho escolhidas a partir da dimensão atitudinal que decidimos aprofundar. A expectativa é que, com esses exemplos, imaginem como os saberes e as estratégias de ensino descritas podem, no desenvolvimento das aulas, ser tecido para oportunizar aos alunos um contexto de aprendizagem rico e complexo. Quer dizer, em linhas gerais, né, eles vão dizendo o que eles vão fazer. Olha, para isso tomamos como referência uma turma de 7º ano que está em suas primeiras experiências com basquetebol, mas com conhecimentos em outros esportes de invasão. Veja, isso é algo que vai nessas linhas gerais. Veja, o que eles vão desenvolver? O basquetebol. Com quem? Com o 7º ano. Então, isso vai lá no 2.1. O que é o basquetebol? É no 2.2. E aí vai entrar a questão dos esportes de invasão, no caso aqui, né? Vocês vão compondo isso como vocês acham que é mais adequado. Depois tem aí todos os passos que a gente já chegou a falar na semana passada sobre isso, certo? E esses elementos vão ajudando o professor a discernir melhor o que é que ele pode fazer com esse grupo. Né? Veja, vocês têm algum aluno que tem alguma deficiência nessa turma? Não, não tem. Eu me lembro de uma aula de futebol, por exemplo, em que eu chego na turma de graduação, acho que era um 2º ou 3º semestre, e quando a gente vai e depois de conversar com eles a primeira parte da aula, né, apresentando o que iríamos fazer e tudo mais, quando a gente vai para a parte prática da aula, levanta um sujeito que tem uma muleta.
né? E eu não sabia que ele tinha se inscrito na disciplina, e quando eu cheguei já estavam todos sentados, né? Veja, isso faz com que eu tenha que mudar tanto a descrição como as linhas gerais de uma proposta de intervenção. Eu vou ter que pensar outras coisas, outros elementos, outros ingredientes, né? Ok? E o 3, ó, o 3 é a organização, vamos dizer assim, é o resultado de todo esse processo, né? Aonde vocês vão trazer o trabalho 1, que vocês já têm bem desenhado, né? Olha, proposta de intervenção, jogo como conteúdo, né? Deixa eu fechar um pouquinho aqui o nosso trabalho para ficar mais fácil para ver. Então, veja, vocês têm essas orientações, estão disponíveis lá no material de apoio, no e-aula, né? Então, a parte que vocês já fizeram, quer dizer, em linhas gerais, eu já estou comentando sobre isso, né? Veja, vocês já fizeram jogo, esporte, o fenômeno da esportivização, dependendo do conteúdo a ser desenvolvido. Quer dizer, quem vai trabalhar com jogo vai trazer aqui nessa parte 1 o elemento do jogo, uma compreensão de jogo. Na parte do 1.2 vai trazer a educação física escolar. E no 1.3 os nexos, que é o quê? Um link para poder falar a segunda parte, que é o que vocês estão desenvolvendo agora. Né? Então, veja, aqui eu ainda coloquei o desenho da unidade didática, Gonzalez e Bracht, que foi o que eu li agora há pouco para vocês. Né? Vamos ver aqui, tem algumas coisas no chat aqui, vamos ver o que vem aqui. Não tem pergunta. Mas, enfim, então, e no 3, né, aí vocês vão descrever a proposta e depois, finalmente, as referências. Tá? Ó, nesse caso, ó, vejam, aqui tem a descrição, pessoal, de uma unidade didática que vai trabalhar o basquetebol, que é o que a gente desenvolveu, né? Que a gente desenvolveu nessa aula anterior e que agora eu faço a leitura ainda desse livro, né? Fiz uma leitura agora do material aqui, Metodologia do Ensino dos Esportes Coletivos. Essa proposta aqui do professor Walter Bracht, do professor Fernando Gonzalez, ela me parece muito didática para poder pensar a organização das nossas aulas, né? Veja aqui, ó. Bom, a gente já falou, eles vão trabalhar com esportes de invasão, né? É um 7º ano. Então, lá tem um contexto específico. Vocês vão descrever esse contexto. Numa unidade didática, aonde a gente começa? A gente começa tal como eles sugerem aqui, como a gente trabalhou o material do professor Paulo Carlan, que foi fazer uma análise do trabalho do professor, enfim, né? Fez uma parceria de pesquisa com o professor Gilmar Wiercinski, enfim, e outros referenciais que a gente já usou. Quer dizer, toda a unidade didática, ela começa ela começa com diagnóstico. Então, eu tenho um plano de ensino, vamos dizer lá do ano, né? Esse ano é subdividido em períodos, vamos dizer um semestre, bimestre ou trimestre, depende da escola, né? Depende da organização didática do ano letivo, né? Essa organização é importante, ela é tanto do ponto de vista didático como administrativo também. Então, eu organizo nessa lógica, né? Eu organizo a questão do tempo, né? Do que eu vou fazer. Então, a unidade didática ela vai estar, por exemplo, no primeiro bimestre, nós vamos ter lá 2 unidades didáticas, por exemplo. Não há um número, né, de aulas específico para isso. Então, aqui no diagnóstico, o professor vai tentar identificar o nível de conhecimento inicial e os saberes corporais e conceituais dos estudantes. Então, veja, lá na lógica do professor Gilmar, lembrem que a primeira aula de diagnóstico foi um jogo, para ver como eles jogavam, para a partir daí descobrir quais são os problemas que eles apresentariam e como que daí poderiam organizar. Né? Então, nesse sentido, veja, a necessidade de poder pensar, né, como é que esses alunos também se colocam no início de uma temporada. Veja, o basquetebol, 7º ano, já tem conhecimentos específicos de esportes de invasão, em certa medida tem algumas... E aí seguimos a partir do diagnóstico, porque no diagnóstico nós vamos compreender melhor quais são os problemas e possibilidades que esse grupo vai apresentar para mim. Veja, se eu tenho que ter objetivos a priori numa unidade didática, eu também vou ter objetivos após o diagnóstico. Por exemplo, né, e aí, por isso que eu tenho usado esse trabalho do professor Fernando e do professor Walter, porque eles são muito didáticos. Olha a identificação dos problemas. Ó.
o aluno não consegue operar com as regras do jogo, ele não consegue atuar dentro das regras. Ele tem uma dificuldade de compreender as regras. Isso ele viu no diagnóstico. O aluno não distingue o tempo das ações, não tem clareza de quando é atacante e quando é defensor, porque o basquete é um jogo dinâmico, né? E é um jogo de ataque, defesa e contra-ataque. E veja, que é uma alternância, por exemplo, na posse de bola, né? Comunicação é exageradamente verbalizada, todos pedem a bola ao mesmo tempo. Então, se a gente for lembrar metodologicamente aquela fase do ensino dos jogos coletivos, dos esportes coletivos, lá do Graça e me fugiu dos portugueses lá, enfim. Mas lá eu vou perceber que eles estão numa fase, por exemplo, da centração, do excesso de verbalização e de uma dificuldade de se colocar taticamente no jogo, né? Então, ali eu tenho elementos para poder pensar. Mas isso, né, eu preciso também entender, a partir daí, o que é técnica e o que é tática. Veja, o jogo, nessa lógica, né, ele passa a ter um caráter muito mais preocupado com a tática, que é a resolução de problemas individual e coletivamente por parte dos alunos, do que propriamente com a técnica, que passa a ser um elemento que vai ser desenvolvido ao longo das aulas, mas que vai coabitar a importância da tática. Quer dizer, olha só essa ideia. Sai a ideia do método mais estático e passa para um método mais ativo, onde a técnica e a tática estão imbricadas, são elementos que estão em desenvolvimento pleno no desenrolar do jogo, né? Então, veja, a partir do momento que eu tenho a descrição dos problemas, olha só, o atacante com posse de bola recebe e não orienta o corpo em direção à meta adversária, tampouco protege a bola. Com posse de bola, não procura jogar com os companheiros, ele pega e vai em direção à cesta. Não consegue trabalhar, né, com a questão do tempo de bola, com a questão dos passos que ele tem para dar, com a questão da possibilidade de jogar, como eu falei antes, dentro das regras. Então, ali há elementos que o professor vai poder desenvolver a partir desse diagnóstico. Porque quando ele vai descrever os problemas e as possibilidades, ali já está a base de onde vai ser, da onde vai sair, melhor dizendo, a organização dos temas a serem desenvolvidos. Quais são os temas que ele vai desenvolver? É projetado naquilo que ele traz no seu plano de ensino, ali tem uma referência, e nos problemas e diagnóstico dos alunos, derivados do diagnóstico dos alunos. Então, veja, e se necessário, né, por isso que a aula é sempre um processo dinâmico, a gente reorganiza, redimensiona o nosso trabalho, de acordo com os alunos que a gente tem para trabalhar, né? Por exemplo, uma turma que nunca pegou basquete, nunca trabalhou basquete, está no 7º ano, eu vou ter que começar a partir de determinados elementos básicos da modalidade, né? Então, nesse sentido, é importante pensar que há elementos, né, que vão se derivar do diagnóstico que o professor vai realizar junto com os alunos. Então, esse diagnóstico pode levar 1 ou 2 aulas, depende do conteúdo, pode levar 1 semana, pode levar, sei lá, o número de aulas que o professor tem. Aí é a capacidade do professor organizar o seu tempo de acordo com aquilo que ele também tem de condições objetivas. Quer dizer, é 1 aula por semana, é 2 aulas por semana, é 3 aulas por semana. Como eu vou organizar essa sequência? Aí o professor vai poder se colocar a pensar isso, né? Pode falar, Elzemar. Professor, eu tenho uma pergunta assim, ó, o que me parece, tá? O senhor falou em diagnóstico, me parece que como professor a gente sempre está começando a ensinar o esporte. Trabalhamos no 6º ano, vamos para o 7º ano e sempre estamos, né, retomando o esporte. É difícil dar continuidade, estou falando em aula de educação física, sim, sim. Né, daqueles que só praticam o esporte na aula, certo? Então, é só uma pergunta, o que me parece que eu sempre tenho que retomar as aulas, sabe? Claro, por isso que é necessário esses documentos, pessoal. Esses documentos aqui, eles são necessários. Por quê? Porque esse nível de hierarquia e complexificação de saberes, Elzemar e turma, veja, pessoal, o nível de complexificação das aulas, ele é necessário de ser pensado, né? Ele é necessário de ser pensado num projeto pedagógico para a educação física. A educação física tem que ter esse projeto. Porque se o Elzemar trabalha numa turma e depois ele sai, entra a Letícia, no outro ano é a Bruna, no outro ano é o Ricardo, ele tem, quem entra, um projeto pedagógico de orientação.
E a partir daí, esse projeto pode prever um processo de complexificação da modalidade específica do ensino do esporte. Quer dizer, tem trabalhos, né, que colocam a questão de que no voleibol, por exemplo, o menino está lá no 7º ano, é saque, toque, manchete. No 8º ano é saque, toque, manchete. No 9º ano é saque, toque, manchete, saque por cima e cortado. Quer dizer, há uma dificuldade, e isso é difícil mesmo, gente. Por isso que a gente precisa ir ao longo da nossa própria trajetória, a partir da importância que a escola também deve dar a isso. A escola tem gestores, também é importante dar importância. Olha, veja a redundância. Mas é importante que se dê a devida importância para isso, né? Do ponto de vista da gestão. Mas na medida em que tem um projeto pedagógico para a educação física da escola, é possível, ao longo do tempo, desenvolver níveis de complexidade mais elaborados, sim. Tá? Veja, em 1992, o coletivo de autores, por exemplo, quando vai trabalhar com esses elementos, né? Em 1992, gente, ele já propõe um nível de hierarquia de saberes a partir de exemplos práticos para trabalhar, por exemplo, com o jogo, com a capoeira, com a dança, né? Com o próprio esporte, o que se faz no 7º e no 6º ano, o que muda, né? De um ano para o outro. E há elementos que podem mudar. Agora, esse elemento, né, ele se torna mais sistematizado e mais claro num projeto para cada ano escolar. Quer dizer, a escola teria um projeto de educação física para cada ano escolar, que não é um projeto pronto, acabado, mas é um processo em desenvolvimento. Os professores vão conversando sobre esse projeto. Bom, aí o professor tem o plano de ensino, que pode ser o plano de estudo, programa de aprendizagem, programa de ensino, tem vários nomes, que é o que o professor propõe para uma temporada específica num determinado contexto. Dessa forma, né? Sem problema, Bruna. Sem problema. Dessa forma, né? As unidades didáticas, onde o professor efetivamente vai desenvolver as suas aulas, elas têm uma potência maior de estabelecer níveis de hierarquia, Yosemar, na lógica com a qual tu coloca. Quer dizer, não vamos estar começando, né? Toda vez começando. Não dá. Então, a gente precisa avançar e esse avanço vai se dar na medida em que a gente conseguir documentar melhor isso. Porque senão, quando um professor sai de uma escola, ele leva toda a sua história e a história da escola junto com ele. E o professor que chega traz a sua história, mas não encontra referências mais objetivas para poder desenvolver o seu trabalho. Ok? Então, é nesse caminho que eu penso que é importante isso. Pode falar, Alex. Me permite uma contribuição rápida. E aí que entra a importância do que a gente já falava aulas atrás, e nós temos o Carlos aqui, que trabalha na gestão de uma coordenadoria, se eu não me engano, se eu não estou enganado, no papel de ser um norteador desse trabalho todo para essa questão da rede que o senhor colocou. O que acontece? Eu hoje, por exemplo, eu trabalho numa escola de ensino médio, entendeu? Então eu só tenho ensino médio. Eu recebo alunos de diferentes escolas com diferentes graus de conhecimento, de habilidades, com diferentes trabalhos na educação física, tanto da rede municipal quanto da rede estadual e alguns até da rede privada. E aí, imagina, eu consigo construir um projeto, mas no início, assim, esse diagnóstico eu tenho que dar conta, né? Eu sempre procuro fazer, apesar de agora eu ter falhado no meu trabalho de não ter colocado a questão do diagnóstico que o senhor colocou agora, mas eu sempre procuro fazer isso. E a gente tem que dar conta de toda essa diferença de todos esses alunos, de diferenças de níveis, né? E aí eu volto à importância que eu bati lá na outra aula que o senhor tocou agora, que é da gestão, não só do nível da escola, mas a gestão organizacional em nível de coordenadoria de ensino, em nível de secretarias de educação, dos seus setores lá que cuidam da educação física. Creio eu que todos os níveis de organização devem ter alguma pessoa, algum profissional que cuide da educação física, pelo menos aqui na 18ª coordenadoria eu sei que tem, né, no estado. Tem uma pessoa que deveria, se cuida, não vou entrar no mérito, mas deveria estar cuidando disso e não faz a contento, né, professor? Eu enxergo, eu fico maravilhado e até eu meio que trabalho, procuro trabalhar dessa forma como o senhor vem colocando, com algumas coisas um pouco diferentes, claro que a minha caminhada é diferente do senhor, mas eu sinto falta disso. Aí entra naquela questão da rede que o senhor tanto fala, né?
porque a gente é tudo desconectado. Então eu saí lá de uma escola de ensino fundamental que eu trabalhava sozinho, mas eu pegava os pequenininhos que vinham do ensino fundamental 1, né, primeiro, segundo, terceiro, quarto ano, com algumas habilidades motoras que não estavam desenvolvidas, que tu necessita para ensinar o jogo, o esporte, né? E, no entanto, não eram trabalhados lá, não por culpa das professoras lá, porque não tem um professor de educação física lá ainda, né? Está no processo de se implantar, enfim. E agora eu sinto essa dificuldade no ensino médio, quando eu passo a trabalhar no ensino médio, porque eu sei que então os meus alunos que vêm lá do Agnella, que era a escola que eu trabalhava no ensino fundamental, alguns que eram meus alunos, eu consigo dar essa continuidade. Outros tantos eu tenho que fazer. Então é só essa reflexão. Obrigado pela palavra, professor. Não, é isso aí. E isso traz mais um ingrediente também de dificuldade, a partir do que o Zemar fala e disso que tu colocas, né? Traz mais ingredientes de dificuldade para isso, mas só vamos lembrar que isso é um problema de todos os professores, todas as professoras, porque eu me lembro de uma professora de biologia reclamando que o aluno não tinha visto determinada, não vou lembrar exatamente o que agora. A professora de matemática dizia que o professor, que os alunos não vieram com determinada referência e por aí vai. Eu sei, isso é um grande problema, porque ali a gente tem um ponto de encontro de pessoas que vêm das mais diversas origens, né? Com as mais diversas experiências. Por isso, nesse caso, o diagnóstico é fundamental. E, ao mesmo tempo, um trabalho, primeiro, de alteridade, tá? Os alunos precisam aprender a se colocar no lugar dos outros também, né? E de reconhecer, né? Como que nós nos constituímos de forma diferente, de forma distinta. Quer dizer, então daqui a pouco o João consegue cozinhar melhor, mas a Maria é melhor, por exemplo, jogando vôlei, né? Mas o Pedro é melhor, por exemplo, nadando, mas o outro já é melhor com trabalhos manuais. Então, essa questão de pensar a importância do respeito a essa diversidade, ela é fundamental, né? E aí, obviamente, o trabalho do professor é tentar, a partir desse diagnóstico, como a gente vai ver daqui a pouco, tentar propor objetivos dentro dessa unidade que permitam, né, com que os alunos possam se desenvolver na medida em que eles têm essa potência de desenvolvimento, né? Vamos ver, eu volto a falar disso daí, tá, pessoal? Vamos ouvir o Carlos, que pediu a palavra agora também. Não, professor, só para contribuir, eu tive o privilégio, nós tivemos o privilégio de trabalhar, nós trabalhamos em 2 professores na escola, e a escola tem um plano específico, político-pedagógico, e a educação física tem um. Então, a gente conseguia dar sequência nas atividades. Por exemplo, o Alex dá como exemplo que ele tinha dificuldade, nós não. Vamos pegar o exemplo do voleibol que o senhor colocou. A iniciação é a parte mais de fundamentação, tu faz um diagnóstico, vê como os alunos estão e depois tu vai aprimorando. E a gente conseguia fazer isso na sequência no outro ano. Então, a gente, todo começo de ano, como dava uma verificada naquilo que ia desenvolver, na metade do ano a gente dava uma reestudada para ver se estava dentro daquilo que nós planejamos e a gente conseguia dar uma sequência e a gente via o desenvolvimento do aluno. Né? Então, era mais ou menos isso. A gente tinha facilidade de dar continuidade no trabalho, coisa que em algumas escolas não tem, porque não tem um plano definido, não tem professores específicos, de repente cai tudo na mão de um, e agora, como está acontecendo, né, com uma aula ou 2 aulas, dependendo do ano, né, então fica mais difícil. Então, cai tudo para um professor só fazer. Nós, como tínhamos bastante alunos, era em torno de 1.300 alunos lá na escola, a gente conseguia, só que tinha um plano pré-estabelecido, mais ou menos definido, e a gente conseguia dar um trabalho. Então, é só para contribuir. Eu sei que o Alex está pensativo aí, está me olhando, muito pensativo, não sei se está me enxergando, mas é difícil mesmo, Alex. Eu, na outra escola que eu trabalhava, não tinha como fazer isso, eu trabalhava em 2. Então, tu não sabia como o aluno vinha, de onde que vinha, quem tinha trabalhado com ele, o que eles tinham feito com o aluno, se tinha capacidade motora, Então, era difícil, mas assim, quando tu tem um plano definido, que tu tem colegas que trabalham também mais ou menos na mesma linha, tu consegue fazer, professor. Mas é por isso, pessoal, por isso, Carlos, que esse diagnóstico ele é tão necessário, porque ele vai nos dar elementos para conhecer melhor sobre essa vida pregressa dos alunos, né? E a conversa com eles no cotidiano também.
talvez a ideia de dialogar seja uma das melhores formas de pensar esse diagnóstico. Olha, como foi a educação física de vocês? Quais são as experiências que já têm? O que é que vocês viram? O que é que vocês nunca imaginaram ver? O que é que vocês não sabem? O que vocês sabem? Quer dizer, muitas vezes essas conversas elas são fundamentais para poder estruturar o que eu falei ali dos objetivos. Tanto os anteriores, como a gente tinha, como os novos que possa vir a ter agora, a partir desse diagnóstico. Não há problema algum em rever isso, por isso que é uma dinâmica, né, bastante significativa nisso. Os saberes gerais e específicos também, né? Saberes vinculados às técnicas e táticas, por exemplo, o menino esse que eu dei o exemplo aqui do livro do Fernando e do Walter, ele não conseguia pegar a bola e passar ela, né? Ele não tinha noção coletiva do jogo para poder operar junto com os colegas. Quer dizer, isso requer determinada sequência pedagógica que vá procurar trabalhar essa falta que ele não sabe fazer. O que ele não sabe, por exemplo, passar bola, se deslocar, criar linha de passe, etc. Isso é um exercício que vai envolver aspectos técnicos. Por exemplo, ele vai fazer um passe de peito, né? E envolve aspectos táticos. Para quem ele passa, quando, né? E por aí vai. Tá? Então, esses objetivos eles se estruturam a partir do que a gente já tinha e eles se estruturam a partir daquilo que surge para a gente, certo? Não há dúvida que isso não é fácil fazer. Agora, isso inclusive, tá? Olha uma coisa bem importante, pessoal. Inclusive, isso tira das nossas costas pretensões que às vezes são impossíveis. Por vezes, né, a gente tem uma ideia, muitas vezes, que a educação física pode resolver os problemas da educação física, da escola, se bobear do mundo, né? Não, tem coisas que nós não vamos conseguir avançar, que é responsabilidade nossa também, mas a escola tem uma responsabilidade grande com relação a isso também, né? Então, se na verdade a gente também cria um trabalhão para fazer tudo isso, esse trabalhão nos tira um peso das costas também, nos dá uma certa tranquilidade. Olha, dentro do que é possível fazer em uma aula por semana, bom, percebem? Eu tenho coisa, mas veja, tem coisas que dá para fazer em uma aula por semana, né? Não dá para dizer que não dá para fazer nada, né? Mas, por exemplo, a gente pode contar muito com os alunos e trabalhar temas de casa, né? Quantas aulas de educação física tem tema de casa, né? Eu me lembro, por exemplo, ó, quando e olha, isso eu levei para a escola. Eu quando estava na universidade, eu trabalhei com o pessoal do banco da olha aí o Iosemarzinho. Eu trabalhei numa equipe de esses funcionários que têm Olimpíadas do Banco do Brasil, Olimpíadas da Caixa Econômica, jogos, né, campeonatos que eles montam, né? E eu trabalhava lá no tempo da faculdade como treinador dessas equipes aí, algumas, né, temporadas aí, para ganhar uns trocos também, né? Mas olha o que eu via, o pessoal trabalhava durante o dia, a gente tinha um treino, às vezes 2 treinos por semana, né? O que tu faz ali? Bom, tu não vai perder o teu tempo fazendo exercício técnico. Fazer eles, por exemplo, girar em torno de cone, né? Tu vai trabalhar a parte tática. E aí os temas de casa eram exercícios técnicos. Veja, eles tinham um tema de casa para fazer. Lá tinha coisa com cone, coisa com não sei o quê. Vocês sabem mais do que eu, quantidade de exercícios que tem aí. Então, veja, os alunos também a gente pode pensar algumas coisas assim, não no caso de exercícios técnicos, né? Mas, por exemplo, que ele possa experimentar, né? Então, tem uma série de coisas que dá para fazer, mas no trabalho que a gente desenvolve fora da escola, também há várias coisas a fazer. E olha, levando essa experiência de temas de casa com os alunos na escola, nossa, eles fizeram, a gente fazia muitas coisas, tá? Muitas coisas mesmo. Tá? E isso dentro do quê? A partir dos nossos conteúdos, né? Que vão ser desenvolvidos em aulas. Veja, eu separei aqui uma ideia de aula. Ó. Muitas vezes a gente fala em aula, parece que todo mundo sabe o que é uma aula, mas o que seria uma aula, né? Está aqui o nosso amigo Paulo Fessensai e Fernando Gonzalez. Ó. Iniciamos por convencionar que acontece uma aula, olha só, quando ocorre uma intervenção intencionada por parte do professor para possibilitar o acesso à aprendizagem de um conteúdo específico e ou desenvolver uma capacidade particular.
considerados responsabilidades da escola e na qual se empenha em envolver a totalidade dos alunos que pertencem de direito ao grupo administrativamente definido como turma, que, por sua vez, se articula com uma sequência didática dentro de um projeto. Veja, para ser aula é uma sequência, tem que ter esses elementos. Olha os ingredientes, né? Que, por sua vez, se articula como uma sequência didática dentro de um projeto, o que exige procedimentos pedagógicos específicos e se realizam num tempo determinado. Então, quando a gente começa a pensar conceitualmente esses elementos, em certa medida fica mais fácil para a gente reconhecer o que é uma aula e o que não é, né? Então, tem coisas que tem lá professor, aluno, mas veja os ingredientes que precisa ter, né? Às vezes tem material bom na escola, a escola tem boa estrutura, mas esses ingredientes podem estar ausentes. Então, uma aula ela se define por uma série de elementos que passa pelos materiais, passa pelas estruturas, mas tem esses ingredientes que estão vinculados a perseguir objetivos, né? Perseguir objetivos previamente estabelecidos em determinadas situações, né? Eu acho que esse exemplo aqui da aula que o Fernando e o Paulo trazem para nós aqui, ele nos ajuda a pensar o que nós temos que fazer para poder produzir boas aulas, né? Para poder pensar boas aulas, né? E aí esses conteúdos eles podem ser transversais e específicos, certo? Eles podem ser conteúdos amplos e específicos. Eles podem, por exemplo, vou dar um exemplo que eu dei hoje de tarde na turma de fundamentos, né, da aula da tarde hoje. Nós estávamos falando uma coisa parecida, né? E eu lembrei do meu piá de 7 anos que estou acompanhando as aulas dele na escola. Às vezes é eu, às vezes é minha esposa, como muitos estão fazendo, que tem aula remota, né? E a gente via ele está trabalhando agora a divisão junto com a turma deles, a professora. Veja só, aprender sobre divisão tem um aspecto técnico ali. Ele tem que saber, tem que começar, ele tem que compreender a lógica da divisão. O sujeito tem 12 lápis, tem 4 estojos, quanto cabe em cada estojo? Quantos lápis cabem em cada estojo? Quantos lápis devem ir para cada estojo para haver uma divisão igual, né? Então, nessa lógica, nessa estrutura de aulas que ele vem tendo, ele vai aprendendo essa lógica. E ele vai desenvolvendo, a partir de exemplos, um raciocínio que vai permitir ele, daqui a algum tempo, pensar que 12 dividido por 4 é igual a 5, não é verdade? Não, mentira, 12 por 4 é 3, né? Então, nesse sentido, veja, há toda uma dinâmica que a professora vai desenvolvendo que é do ponto de vista técnico, né? Mas, veja, a ideia de pensar a divisão nos dias de hoje tem um aspecto axiológico altamente, de alta intensidade aí. Quer dizer, tem valores ali. Veja, você pensar a divisão num mundo pautado pelo acúmulo, ou pelo menos pelo desejo de acúmulo, é uma forma de trabalhar com alunos na educação escolar a possibilidade dele pensar a importância da divisão como sendo um princípio fundante para a vida em sociedade. Então, veja, se ela só trabalhar isso com eles, como é que eles vão aprender a dividir? Aonde que ele vai aprender a dividir? Eu vou ter que ensinar ele? Quem que vai ensinar ele? A professora de geografia? O professor de educação física? Não, ela tem que ensinar os aspectos valorativos, mas também precisa ensinar os aspectos técnicos, específicos, né, da aula de matemática, no que tem lá um conteúdo, ela está trabalhando uma unidade didática agora que é divisão. Agora, veja, pensar divisão nos dias de hoje é um ato quase, nossa, é um ato importantíssimo, né? Como uma forma de resistir ao apelo da acumulação, né? Mais, né? Então, nesse sentido, né, me parece que é um elemento altamente significativo de tomar como referência, né? Isso aí os professores de matemática fazem em todas as turmas, ou muitas turmas, por exemplo, né? Mas, por exemplo, tem professores que centram só na técnica. Veja o caso com a educação física. Seria mais ou menos como algo a ensinar a jogar basquetebol. Há uma linguagem ali, o aluno precisa aprender essa linguagem, mas há uma série de valores que estão ali, estruturados nessa prática. Articular, lembram? Saberes para o esclarecimento, saberes para o agir prático. A gente já falou isso a partir da referência do professor Kuntz. Uma aula ela se dá a partir dessa tensão, né, pessoal? Saberes para um amplo campo, né? Aí nós podemos discutir questões como a ética, por exemplo, né?
Obviamente que traduzidas para determinado contexto, falar de ética com vocês é muito diferente do que falar de ética com meninos de 8 anos, 7 anos. Ali tem uma estrutura completamente diferente, uma lógica completamente diferente, né? Mas isso não impede de ser possível trabalhar isso, né? Vocês bem sabem quando vocês vão trabalhar determinados valores a partir de determinadas modalidades em um determinado grupo, tá? Então, essas aulas, elas precisam estar atentas para saberes conceituais, né? As regras, os saberes técnico-táticos, os saberes críticos. Veja, esse exemplo da divisão que eu dei agora é o exemplo de um saber crítico, né? O passar a bola tem a ver com um nível de solidariedade extremamente necessário para a produção do jogo coletivo. Não é que ele é importante, mas é absolutamente necessário, né? Mas pensar a lógica da partilha da bola com os colegas para que todos possam jogar é um elemento do campo axiológico que vai ser extremamente importante para pensar a formação de uma pessoa que se importe com os demais, que reconheça os outros como sendo seres humanos que precisam de respeito, reconhecimento e etc. Né? Então, veja... Professor... Oi, pode falar. O que é campo axiológico? Desculpa a minha ignorância, mas eu não consegui chegar lá. O que é campo axiológico? Não tem problema. A axiologia tem a ver com valores, é o estudo dos valores, né? E quando a gente fala em campo, por exemplo, a educação física, ela é um campo epistemológico, ela tem um corpo de conhecimentos, né? Vem de episteme, né? No caso, né? A ideia do conhecimento, né? Para os gregos, episteme. A educação física é um campo teleológico, ela tem finalidades, ou seja, ela tem um telos, né? Que isso é sempre um objeto de constante discussão, né? Qual é a finalidade ou quais são as finalidades da educação física, mas ela tem finalidades, então ela é teleológica porque ela tem telos, depende de quem responde a questão e como que nós nos entendemos dentro dessa diversidade de perspectivas, né? Lembra que eu tenho falado da expressão educações físicas, né? E ela também é axiológica, né? Ela também trabalha com valores. E esses valores, eles estão expressos de maneira muito clara nas nossas práticas, ou melhor, esses valores estão presentes de maneira muito expressa nas nossas práticas ou de maneira tácita nas nossas práticas, né? Então, esse desenho, né, de pensar a educação física a partir dessas três, né, é fundante assim para pensar a educação física como um campo complexo do conhecimento, mas que também envolve valores e finalidades, tá? Afinal de contas, educação física para quê, né? Então essa é uma pergunta importante e ela está permeada por essas três dimensões, né? A dimensão do conhecimento, a dimensão dos valores e a dimensão das finalidades que se desenvolvem numa determinada aula de educação física, ou um conjunto de aulas, né? Mas muito pertinente a tua pergunta, Yosemar, e quando a gente não sabe, a gente tem que perguntar mesmo, né? Eu sempre faço assim. O problema é quando a gente não pergunta e fica sem saber, tá? Beleza. Então, olha só, gente. O planejamento das aulas da unidade didática. Aí nós chegamos nessa parte. Depois de ter o diagnóstico, de ver os problemas e possibilidades, de pensar os temas, de pensar os objetivos, de estabelecer determinados conteúdos, ufa, como é que eu organizo isso numa unidade didática? Aí eu vou ter que pensar números de aula, os materiais, a estrutura que eu tenho, quais as metodologias que eu vou utilizar, as atividades que eu vou desenvolver, os temas de casa que eu vou dar para os alunos, como que eu vou lidar com o aluno a partir da sua responsabilidade também. O aluno tem um papel na sala de aula que a gente vai construindo junto com eles. A questão do evento como ápice final de uma determinada unidade e também, por final, né, a ideia da avaliação, tá? A ideia da avaliação como sendo uma espécie de fecho de todo esse percurso. Aí vocês vão me dizer assim, tá, mas eu trabalho em 2 escolas, eu tenho 10 turmas por dia, como é que eu faço isso? Veja, a intensidade com que for possível produzir, certo? Há espaços na escola para planejamento, tem algumas escolas e algumas redes que ainda têm a chamada hora-atividade, não sei como chama exatamente em todas as redes, mas são horas de planejamento que o professor tem para pensar suas práticas. Não são muitas, eu reconheço, né? Eu trabalhei numa escola, por exemplo, que eu tinha 20 horas numa escola municipal e eu tinha 4 horas para poder pensar, né?
Veja, o problema foi no primeiro ano, que no primeiro ano essas 4 horas eram diluídas em 4 dias. Ora, 1 hora por dia é difícil pensar isso. Mas depois a gente acordou e eu tinha uma tarde por semana para pensar as coisas daquela escola. Eu ia para a escola, assinava o livro-ponto e passava a tarde inteira pensando as coisas das turmas que eu tinha. A partir do planejamento que eu já tinha feito no início do ano, que geralmente tinha, lá no nosso caso, uma semana, 4 dias, 3 dias, para planejar o ano. Muitas escolas têm isso. Então, veja, nós temos algumas saídas para pensar isso, tá? Não é para amanhã que nós vamos fazer isso, mas nós temos um período de planejamento que antecede as aulas e temos uma determinada carga horária. É óbvio que, por exemplo, tem escolas particulares que não têm isso, né? Não tem hora atividade, no sentido assim de ter horas pagas para o professor poder estudar, poder pensar a turma, etc. Mas dentro da diversidade, nós temos que jogar também com aquilo que nós podemos produzir, tá? A tese central é que quanto mais nós conseguimos avançar nisso, menor vai ser o nosso trabalho ao longo dos próximos anos. Percebem isso? Porque nós vamos criando uma história. Nós vamos criando um projeto de formação para a educação física escolar e vamos sendo autores desse projeto. O brabo é quando isso se coloca na conta exclusiva do professor, né, tia? Agora é tu que tem que fazer, só depende de ti. Essa história também não é uma boa história. Olha, só depende de ti, é muito ruim isso. Não, a escola é um contexto que precisa se reconhecer de forma imbricada entre as suas disciplinas, seus setores, a gestão maior, etc., e seus projetos que circulam ali, né? Então, não dá para o professor ser responsável por tudo isso, mas ele precisa assumir também a sua responsabilidade e ver até onde é possível se desenvolver. O fato é que nós precisamos sair da condição de minoridade, né, de alguém que não consegue pensar a sua própria prática. E eu vejo que muitos de vocês já fazem isso há muito tempo, tá? Não dá mais para a gente assumir o discurso de que não é possível mais dar boas aulas, trabalhar com os alunos que têm problemas. Todas as áreas têm problemas, né? Ô, professor, eu vou aproveitar que você foi tomar uma água aí. Precisa encontrar mecanismos, né? Acho Pois que não, quem é que queria falar? Opa, desculpa. Não, pode falar, por favor. Vou aproveitar que antes o Josemar trouxe uma questão para nós. Quem é que está falando? É o Pedro, desculpa. Ô, Pedro. Trouxe uma questão, Josemar, antes de ter que estar retomando todo ano, né, aqueles fundamentos, de repente, em algum determinado esporte. Vou citar o caso do vôlei, que eu particularmente acho um esporte super difícil de ensinar, né, os fundamentos. E aí eu fiquei pensando aqui, será que o Josemar trouxe isso aí para nós, de ter que estar retomando por não ter um projeto à escola para a educação física, ou porque os alunos talvez tenham muita dificuldade e não consigam ter uma sequência, né, de um ano para o outro. Daqui a pouco a gente trabalhou, por exemplo, a manchete e o toque, e aí no ano que vem a gente tem que retomar porque eles não dominaram ainda esses fundamentos. Eu acho que foi isso aí. Foi nesse sentido que é uma dificuldade também, que nós temos, né? Tem, sem dúvida. Tem isso também. Agora, veja... Professor? Quem quer falar? Pois não? Glauber. Tudo bem? Boa noite, professor. Boa noite. Boa noite a todos e todas. Estava prestando atenção no diálogo e principalmente fiquei prestando atenção no questionamento do colega do Josemar, porque a percepção disso é notória assim no decorrer dos anos, né? A gente vê que, como diz o Pedro, ou os alunos não avançam, e isso, Pedro, eu acho que acontece com a gente e acontece com línguas estrangeiras também. A gente não aprende a dominar uma língua estrangeira na escola. A gente tem contato com ela, mas a gente não domina ela como se fosse num curso particular, numa formação específica daquela língua. E isso acontece com os esportes. A gente percebe no vôlei, no basquete, a diferença de uma formação específica naquele esporte é o que a gente consegue fazer na educação física escolar. Esse questionamento do Josemar, para mim, ele significa muito a educação física. Eu sempre tive esse questionamento comigo, presente, de o que eu estou
trabalhando, como eu vou chegar, por exemplo, trabalhar um ano um esporte e saber que vai ter um prosseguimento no ano seguinte, se o outro professor vai trabalhar, se está no planejamento dele, da escola, os alunos que não adquirem tudo aquilo que eu quero passar, me trouxe a realidade uma nova percepção a partir de um curso de formação continuada que eu tive em esporte educacional. E é uma percepção do esporte enquanto manifestação cultural e como ele acontece nas sociedades. Inclusive, na Lei Pelé, trata do esporte, como ele se manifesta, e está ali, faz referência ao esporte competitivo, ao esporte recreativo. Vamos pensar o competitivo, as competições que possam acontecer na nossa cidade, o recreativo, as pessoas que praticam esporte por prazer, uma caminhada, vamos pensando de forma prática, né? O esporte de formação, e aí formação esportiva especializada em um determinado esporte, as escolinhas, e aí cabe as escolinhas de futsal, de vôlei, de basquete. E o nosso seria observar o esporte educacional. E isso me fez dar um outro olhar para a minha prática. E daqui a pouco não me preocupar tanto em ensinar um aluno a jogar o basquete, senão a torná-lo capaz de correr picando uma bola, a torná-lo capaz de arremessar uma bola numa cesta, tentando acertar, fazendo o posicionamento correto, e não me preocupar tanto com a formação esportiva que ele pode adquirir em por outro meio. Isso tem me abriu um pouco os caminhos, assim. Eu consegui visualizar de uma outra forma, de repente visando esportes também, com aprendizagens a partir de esportes que não se garantem tanto na competitividade. Eu pratico esportes, por exemplo, esportes contemplativos, ou que tu não tem que competir, que tentar ganhar de alguém, são práticas distintas. De repente possa ressignificar o nosso ambiente dentro da escola, a nossa visão da educação física dentro da escola. Eu acho que se a gente continuar preocupado por ensinar um esporte, praticar e evoluir naquele esporte, a gente pode ficar nessa de que a gente vai lá, tenta fazer, não conseguem, e como acontece, como eu falei no início, com as línguas estrangeiras também, que todo mundo tem inglês, e se não for num curso particular, a gente não consegue evoluir, né, dentro daquela temática ali. Era só isso, só acrescentar aí. Obrigado. Legal, acho que foi uma boa manifestação, Tia. Agora, vamos pensar também, ó, que há casos, né, de relatos, enfim, experiências, né, em que os alunos aprendem isso que tu está falando aí. Né? Há muitos casos que eles aprendem sobre determinadas modalidades, etc., sobre determinados esportes, sobre determinados jogos, né, que são os temas mais específicos aqui. A gente teria que olhar melhor para esses casos, né? O que é que acontece nesses casos, certo? Eu fui anotando aqui a partir do que tu falou, né? Por exemplo, sobre a formação esportiva. Pode ser que eles não tenham outro lugar também para aprender sobre isso. E aí, veja, aí é um diferencial nas aulas. Pode ser que eles não tenham condições, por exemplo, para poder frequentar, estudar numa escola de línguas. Pode ser que eles não tenham condições, ou tempo, tenham que trabalhar, ou etc. E a escola é o lugar onde eles poderiam aprender sobre esportes. Agora, como nós vamos dimensionar o que é possível projetar? Né? Nós precisamos aprender, nós precisamos fazer sobre isso, nós precisamos, como é que chama? Qualificar essa nossa capacidade de resposta frente a isso. Né? Eu concordo, os alunos têm dificuldade, a gente tem dificuldade, a gente quando aprende uma língua não foi na escola, geralmente, na nossa realidade. Né? Agora, se a gente for pensar em determinado tempo que passou, né, eu conheço um professor que aprendeu francês na escola, né, na escola do ensino médio. Então, já é uma pessoa que tem 77 anos, 78 anos, né, um amigo meu. Mas veja, o que é que aconteceu de lá para cá? Né? Vamos pensar aí 18 anos, 60 anos passaram-se aí da experiência dele no ensino médio. Então é preciso pensar algumas coisas aí, né? Primeiro, né, há professores, há escolas, há projetos, há determinadas circunstâncias, né, que no seu conjunto, né, no conjunto da experiência,
conseguem desenvolver bem certos conteúdos, certas aulas, certas experiências com esporte, jogo, etc. Precisamos aprender a reconhecer e examinar melhor o que eles vêm fazendo. A segunda coisa pode ser que os estudantes não tenham outro lugar para aprender sobre essas coisas. Por isso que um projeto pode lhes dar uma visão panorâmica e aí sim as unidades didáticas poderiam dar alguns aprofundamentos. Obviamente que a gente vai ter limites. E o exercício de pensar propostas de intervenção nessa lógica, né, não tem acesso à escolinha, isso por algum motivo, né? O esporte não seja popular, mas veja, muitas vezes a escola ela é um espaço e tempo decisivo e muitas vezes é único para isso, né? Agora, é o único lugar que eles vão vivenciar esse esporte diferente, né? O que eles não estão acostumados a praticar. Né? Né? Não tenha dúvida disso. O basquete, o handebol, né? E isso nos coloca numa responsabilidade altamente significativa, né? Assim como todos os professores, né? Eu não precisei procurar uma escola de letras, por exemplo, né, para aprender a escrever e a ler. Eu aprendi a escrever e a ler na escola, e vocês também, nós todos aqui. Então, isso é uma coisa que superou. Agora, a ideia é pensar métodos mais elaborados e etc. Né? Na educação física, nós ainda estamos... vamos lembrar que a nossa área é uma área muito nova, e a gente está aprendendo a lidar com essas exigências e necessidades. Por isso, pessoal, a partir da fala do Glauber ali, do Pedro, enfim, o diagnóstico ele é fundamental, porque ele traz o mundo dos alunos à nossa tona. Traz o mundo dos alunos à tona. Quer dizer, o diagnóstico ele mostra quem são essas pessoas ao longo de um encontro, 2 encontros, 3 encontros, não sei, cada unidade didática vai estabelecer o tempo para um diagnóstico. Cada contexto vai estabelecer. Tem propostas que vão falar em 2 encontros para diagnóstico, outras vão falar em 1, outras vão falar em 4. Quer dizer, depende do número de aulas também dessa unidade didática, né? Mas olha uma coisa interessante aqui da avaliação, Glauber. Professor, rapidinho. Pode falar. O senhor tem alguma leitura para indicar sobre esse processo de diagnóstico, especificamente? Sim, esses trabalhos que a gente está citando aqui, como por exemplo do Paulo Carlan, que eu já disponibilizei ali no e-aula, e esse último que a gente está usando como referência mais hoje, né? Metodologia do ensino de esportes coletivos, esses são 2 exemplos assim que dá para ir lá que vocês vão ver bem certinho a ideia do diagnóstico, como é que os professores propõem, né, essa fase, né, do processo. Mas olha só. Obrigado, professor. Beleza. Mas olha só, aí tem uma coisa importante, Glauber, olha só, que é uma parte da avaliação pode ser assim, ó, o que as aulas modificaram no cotidiano dos alunos. Veja, será que as nossas aulas têm algum impacto no cotidiano deles? Veja, o meu piá estava com um projeto agora de aqueles projetos que muita gente já fez, de fazer, coloca num potinho feijão e aí bota algodão e faz ele germinar. Muitos de nós, eu já fiz isso, né? Fiz isso com meus 2 outros filhos, né? Agora com o mais novo, né? E vejam, né? Aquela semana, aquele período desse projeto que a escola desenvolveu, que a professora desenvolveu com o meu piá, aquilo mudou não só a rotina dele, como a nossa. Porque era tal de estudar sobre feijão, né? Fomos aprender sobre a reprodução, sobre a produção, sobre não sei o quê. Aquilo mudou o nosso cotidiano. Aquilo, em certa medida, mudou algumas coisas aqui em casa. Por 2 semanas foi aquilo lá. E aí eles tinham que fazer o relato, tinham que anotar, ficar registrando o que acontecia, etc. Tinham que estudar na internet, no celular, que todo mundo reclama do celular, eles tinham que estudar no celular sobre a cultura do feijão, etc. Então, veja, o que nossas aulas modificam no cotidiano dos alunos e se não modificam, por que não? Né? Por que não? Talvez a gente tenha que pensar algumas outras estratégias, articular melhor o que a gente faz com a vida cotidiana deles, ver eles perceberem, pessoal. Por isso que o professor ele é um sedutor. É preciso fazer os alunos perceberem que há uma necessidade de projetar coisas da aula, que há um desdobramento das coisas da aula para a vida. Senão não tem sentido ter aula. Percebe? Para estudar, por exemplo, sobre... Vamos pensar assim, ó, estudar sobre ecologia na escola e continuar jogando lixo na rua, continuar emporcalhando, quer dizer, consumindo mais do que precisa para produzir uma montanha de lixo e etc. Quer dizer, não tem sentido trabalhar ecologia na escola, percebem? Agora, como que nós podemos propor coisas que os alunos vão poder desenvolver no seu cotidiano?
Olha, eu falo isso porque, em certa medida, a experiência que eu tive de poder pensar com alunos de uma escola rural, né? O que eles faziam, já expliquei, já falei isso para vocês, né? Sobre a questão do que eles faziam antes da aula, que eles ficavam lá, que o ônibus chegava, dava 1 hora mais ou menos de espera, e depois da aula, no intervalo, no recreio, eu observava o recreio dos alunos. Vão pensar o recreio como sendo um lugar ali muito rico. O recreio, o que os alunos fazem no recreio? Será que as nossas aulas, em certa medida, elas têm um impacto nas práticas que os alunos realizam no recreio, nas brincadeiras, etc., no modo como eles se relacionam? Uma vez uma frase que eu não esqueci nunca, isso aí já fazem coisa de 30 anos aí, gente, né? Um menino empurrou o outro, né? De maneira assim absurda, assim, ele empurrou o outro num recreio, né? Um exagero assim, e todo o grupinho que estava brincando foi para cima desse cara que empurrou, e inclusive usou expressões que a gente usava na aula, né? É um fato assim, e eu circulando com eles no recreio, né? Na hora do recreio, passava para cá, passava para lá, sentava, olhava, ficava. Para mim era uma diversão aquilo, mas aquilo me ajudou muito a organizar sequências pedagógicas para as aulas, né? O que é que o recreio mostra para mim? O recreio mostra muita coisa, né? O que eles dizem que eles desenvolvem em casa, que lugar que eles moram. Quer dizer, daqui a pouco, né, uma aula de 50 minutos não dá para fazer tudo isso. Mas aos poucos eu vou conhecendo o grupo, aos poucos eu vou sabendo o nome. Olha, vocês são em 100 e tantos, eu já conheço o nome de mais da metade. Pelo menos um grande grupo, eu já vou conhecendo mesmo nessa forma de encontro. Porque eu estou lendo os trabalhos, estou ligando com a foto que tem aqui no E-Aula, estou ligando com a fotinho que aparece aí, e alguns participam mais, falam mais, o que não quer dizer que os outros participam menos, né? Alguns ficam lá pensando. Tem muita gente que escreveu no chat, eu não consigo acompanhar tudo. Mas então, é um pouco nessa direção, pessoal. Olha a próxima parte aqui, ó, né? O que a nossa aula muda, né, do cotidiano desses alunos? Senão, não tem sentido a gente fazer uma aula que se esgota nela, né? Não há porquê, né? Aqui, essa é uma outra, o Alex perguntou, e às vezes as pessoas me mandam e-mail, ó, esse é um outro trabalho, olha, tem 2 unidades didáticas que eu relatei ali, né? Uma de 4 aulas e uma de 14 aulas. O título é Afazeres da Educação Física na Escola. Planejar, ensinar, partilhar. Também do nosso amigo Fernando Gonzalez, né? E do nosso amigo Alex Branco Fraga, professor da URGS. Então, o Gonzalez a gente tem usado bastante referências dele, né? É uma figura que no campo do currículo e na educação física brasileira contemporânea se destaca. E o professor Alex também, né? Tem uma bela obra aqui. Essa eu não encontrei na internet, né, disponível. Não sei se tem disponível, eu acho que tem que comprar. Mas aqui é um outro exemplo de um trabalho que vai falar sobre a importância do planejamento, das unidades didáticas e da avaliação, né? Então, vejam esses dois mapas, esses 2 exemplos, né, de unidades didáticas. Os espaços de lazer, prática esportiva do bairro. Isso aí é um projeto que durou 4 aulas, né? E está descrito aqui nesse livro. O outro, Jogar, Torcer, Viver o Futebol. Um projeto, uma unidade didática que durou 14 aulas. Então, tem uma série de elementos nessas publicações aí que eu estou veiculando com vocês que nos ajudam a pensar sobre isso. Veja, o que o aluno conhece sobre os próprios espaços de lazer e de prática esportiva do bairro, né? Eu tive que sair com meu piá de bicicleta aí para mapear as ruas que circundam a nossa casa. Numa aula lá, não me lembro exatamente qual era a parte da matéria lá com o meu pequeno aí. Então ele vinha, né, escrevia qual é a rua tal, se localizava norte, sul, etc, etc. Qual é o nosso bairro, qual é a nossa rua, qual é a nossa casa, qual é a nossa cidade. Veja, tinha uma lógica ali aquele projeto da professora, aquela unidade didática, né? Agora, como é que nós estabelecemos essa lógica nas nossas aulas, né? Então, nesse sentido, veja, aqui eu vi uma frase da Jéssica, eu vou tentando acompanhar algum, né? A ideia de que os alunos não veem muito sentido na educação física, não reprova. Veja, na medida em que vocês forem conseguindo incorporar essas sequências, né? E isso leva tempo, a gente sabe, né? Olha, não é só a literatura que me ajuda a pensar isso. Tem muita coisa escrita sobre isso, tá? Mas a minha experiência como professor, olha, a gente vira o jogo em alguns lugares. Outros é mais difícil, eu tenho certeza, vocês também.
Mas tem lugares que a gente vira o jogo e a educação física passa a ser uma disciplina respeitadíssima na escola, inclusive pelos colegas. Eu me lembro como se fosse hoje outra experiência de 30 anos atrás, aí um pouco menos talvez, numa escola no dia do conselho de classe. Eu passei o sábado e o domingo inteiro fazendo... A escola trabalhava com avaliação de pareceres na forma de pareceres descritivos. Eu passei um sábado e o domingo trabalhando no computador do meu amigo, que eu morava junto com uma pessoa, um colega, um amigo, né? E ele tinha um computador daqueles 386 ainda, né? Que tinha folha matricial ainda e coisa. E eu passei o final de semana inteiro fazendo os pareceres com base nas minhas avaliações, né? E quando eu chego na escola, na segunda-feira de manhã, com tudo prontinho para a reunião pedagógica, e o pessoal estava discutindo para adiar a reunião pedagógica, porque não conseguiram fazer, porque alguns colando, escrevendo, colando, fazendo à mão, etc. E eu chego com todo esse relatório, né, de pareceres ali, prontinho, organizado, né, bonitinho. Veja, a postura dos professores daquele dia em diante passou a ser outra. E vendo que os pareceres que eu fiz muitas vezes eram melhor que os pareceres que eles tinham feito. Muito mais detalhados, com mais embasamento, com mais elementos. Então é uma conquista que não é fácil de fazer, é muito dura e a gente esbarra sempre em problemas, né? Não é fácil fazer isso aí, passar o final de semana inteiro pensando lá o parecer descritivo dos alunos. Veja a referência que alguém pediu, isso aqui vai ficar para vocês os slides, depois vocês pegam lá no slide. Mas afazeres, também está ruim de ver aqui, afazeres da educação física na escola, planejar, ensinar e partilhar. Fernando Jaime Gonzalez, Alex Branco Fraga, da Edelbra Editora, tá? Eu acho que esse aqui não está disponível PDF, mas enfim, tem aí as editoras aí, se alguém tiver interesse, tá? Ah, olha ali, ó, a Gabriela tocou num ponto, ó, esses livros foram para as escolas, perfeito, né? É isso mesmo, as escolas, muitas ali devem ter esses livros aí. Dei uma percurada lá. Vamos em frente, gente, para a gente ir encerrando também, tá? Já são 8h30 passada aqui. Mas é importante também esses elementos, né, para a gente projetar o nosso fazer, né? Veja, e aí tem a questão da avaliação, né? Quando, como, o que se espera, né? Desculpa, agora eu misturei as duas coisas. Primeiro, a ideia de avaliar para quê, né? Qual é o sentido de uma avaliação? A avaliação ela é sempre articulada com os objetivos e ela é sempre uma possibilidade de aprender. Não tem sentido pensar uma avaliação. É como essas aulas, as avaliações de vocês querem saber sobre as coisas que vocês escreveram. Por quê? Porque muitos aqui investiram tempo, estudaram, dialogaram, e agora vocês querem um retorno, não querem um 7, um 8, um 9, um 10. Vocês querem saber um pouquinho mais. Dentro do que a gente pode fazer nesse contexto de uma disciplina com tanta gente, a gente vai fazer o que é possível. Mas, numa escola, a gente também vai fazer o que é possível. Então, os alunos precisam pensar que a avaliação é um lugar de aprender. Veja, essa pergunta pode se compor um processo avaliativo. O que as aulas modificaram no cotidiano dos alunos? Quer dizer, as respostas aqui podem ser das mais variadas, mas podem ser muito boas para a gente pensar o desdobramento do nosso próprio trabalho, né? E aí, pessoal, a avaliação ela está intrínseca à ideia do que se espera da educação física. Os alunos têm expectativa de aprender com a educação física? Se sim, né? Se em caso positivo, é meio caminho andado. Se eles veem na gente pessoas com as quais eles podem aprender, isso é com vocês também, é comigo, é com todos nós. A gente aposta onde a gente vê que vai ter sentido e a gente pode aprender coisas ali. Quantos alunos mudaram seu percurso, ao longo do percurso, a sua perspectiva da aula da educação física escolar? Para aí, eu tenho necessidades e a aula de educação física pode me ajudar com essas necessidades, né? Então, nesse sentido, a avaliação ela pode se dar desde a ideia do desempenho tático, técnico, coletivo e individual. Vejam, e aí eu lembro sempre da ideia do rendimento possível, né? Não é o rendimento máximo, é ver o que os alunos podem aprender ao longo de uma unidade didática, porque também não vão mudar em tão pouco tempo tanto. Imagina uma unidade didática com 12 aulas, são 6 semanas. Tem algumas mudanças? Claro que deve ter, mas também não podemos esperar que em 6 semanas, né,
eles vão mudar completamente a sua postura frente a um determinado jogo, né? Veja, os alunos podem se avaliar. Eu fazia scout com meus alunos, gente. Eu ensinei para eles sobre scout. E na hora do jogo, quantas vezes o cara tocou na bola? Eles tinham, né, mimeógrafo ainda, e eles anotavam quantos passes ele dá, quantos passes certos. Olha, o cara deu 10 passes errados. O cara deu 5 passes certos. Quer dizer, ele está dando muito passe errado. Mas também ele pegou 16 vezes na bola. Quer dizer, eles começam a redimensionar a própria ideia de acertar ou de errar, porque vai ter uma correspondência com relação a uma proporção, né? Os alunos podem dizer quantos jogos eles aprenderam que eles não sabiam, né? Quantos jogos da escola foram para a vida deles na casa deles, no apartamento, na rua, no bairro, no lugar onde eles moram, né? Quantos jogos saíram da educação física e foram para a vida deles, né? Isso pode fazer parte das avaliações, né? Também pode ser dos temas de casa, das avaliações dos saberes conceituais, o que eles compreendem conceitualmente sobre esporte. Isso é tema de 7º ano, 8º ano. Por exemplo, os meninos lá do 2º ano, 3º ano, né? Eu vejo meu piá aqui, por exemplo, ó, quantos jogos tu sabia quando tu iniciou a educação física? Está lá o diagnóstico. Quantos jogos tu aprendeu na educação física? Está lá no diagnóstico. Quer dizer, ele aprende um número X de jogos. Quantos desses jogos tu joga na tua vida cotidiana? 1, 2, nenhum? Quer dizer, tem uma série de fatores e tem uma série de vieses para pensar a avaliação, gente. O que precisa se colocar é que a avaliação é sempre tempo de pensamento sobre determinado percurso. Veja, a avaliação é o tempo de reflexão. Oi? É processo, né? Não é ato. A avaliação claro. Não pode ser um ato único, tem que ser processo. E outra coisa, professor, já que eu interrompi, eu valorizo muito o erro como possibilidade de aprendizagem na avaliação, né? Eu acho que isso na educação em geral, a gente desconsidera muito o erro como algo negativo, mas no processo educacional, o erro é muito mais rico do que o acerto. O erro muitas vezes é muito mais... A gente erra. Exatamente, eu uso isso muito no meu processo avaliativo, professor. E olha só, agora que vocês tocaram nisso, né? Estou vendo algumas coisas no chat ali, e mais essa questão do Alex. Veja, quais são os professores que vocês lembram na sua história de vida? Que a gente lembra. Veja, não são os professores que deixavam a gente fazer de qualquer jeito, do jeito que a gente queria. Eram professores, geralmente, que a gente tinha respeito e que a gente percebia nele uma possibilidade de aprender. Quer dizer, alguém que estava junto conosco, né, para nos tornarmos melhor, né, nesse sentido. Então, a avaliação ela tem essa diversidade de possibilidades, né? Ela tem essa lógica, né? Essa lógica, né? Em primeiro lugar é no singular, essa lógica de ser um espaço para aprender, né? Mas também de ser um lugar para poder pensar o nosso trabalho, pensar o que a gente vem produzindo. Veja, nem que a gente precise ali colocar uma aula, vamos pensar uma aula ou duas, para os alunos desenvolverem isso. Eu tinha uma estratégia, por exemplo, e isso eu fiz na faculdade também, trabalhando com a graduação, né, que a gente usava as próprias aulas para encerrar o processo avaliativo. Depois eu tinha que ficar o quê? 1 hora ou 2 nessas aulas. 1 hora, talvez, nessas aulas que eu tinha para planejamento, para poder fechar um pouco o percurso. Eu dialogava com eles em grupo, às vezes individual, às vezes eles ficavam jogando, até a gente chamava as pessoas, como é que está vendo isso? Como é que tu viu a tua participação aí? Ele pode dizer sobre ele. Eles dizem entre eles, eles falam entre eles. Né? O que pode chegar disso para a gente? Tem uma série de coisas que a avaliação pode ajudar. Eu não vou poder discorrer mais, eu queria discorrer mais, né? Essa parte final aqui, pessoal, eu queria ler um pequeno fragmento aqui de um livro que eu produzi, que é sobre a questão da docência como utopia, mas pelo adiantar da hora eu vou deixar para a gente falar isso lá no dia 17. Daí eu inicio com isso, a gente também já está vendo que com o tempo as pessoas começam a cansar também e tudo mais. Mas lá no dia 17, que é a nossa próxima aula presencial, em contato, né, remoto, de forma remota, a aula do dia 10 é para vocês produzirem um trabalho, e a aula de hoje, nesse caso, pessoal, ela deu aí me parece assim, um horizonte, né, para dizer assim, olha, eu espero, como trabalho 3, algo nessa direção do que eu sinalizei para vocês, que é uma síntese de tudo que a gente vem fazendo ao longo do curso, ok?
Então, ali tem uma série de elementos hoje que podem orientá-los na organização do terceiro trabalho da disciplina. E que eu acho que eles estão sendo bem compreendidos, né, pelo que eu vejo as perguntas que vocês têm feito, né, as considerações e tudo mais. Deixo, então, esse fragmento do livro, né, para ler na semana que vem. A ideia de pensar a docência como utopia é uma ideia que me ajuda a pensar o meu próprio trabalho. É uma ideia que me parece bastante importante, mas não uma utopia irrealizável. E aí a gente fala mais sobre isso na semana que vem, não na semana que vem, na outra. Bom, gente, dentro do que eu tinha para hoje, né, planejado para hoje, era um pouco era isso aí que eu tinha, tá? Eu imagino que tem muito mais coisa para a gente ver sobre isso, tenho certeza, né, que tem muito mais coisa. Mas considerando, então, vamos ver se tem considerando o tempo, vamos ver se tem alguma dúvida, alguma pergunta, alguém quer fazer algum comentário. E a gente parte daí para esse próximo, vamos dizer, esse sprint final agora, né? Que é a redação do trabalho 3 na semana que vem e o nosso encontro final no dia 17. E aí é esperar o Natal, o Papai Noel e um tempo mais de pensamento, de descanso, de reflexão. Enfim, todo mundo está precisando disso, né? Professor. Ok, gente? Alguém abriu o microfone? Ela, professor. Dia Quem? 17, Daniela. Oi, Daniela. Dia 17, o senhor vai fazer as considerações sobre os trabalhos até agora, né? Isso. O que serve, o que não serve, para a gente poder produzir o trabalho 3. É um compromisso que a gente está assumindo aqui, está gravado até. Então, tá. Tá bom? Obrigada. Então tá, pessoal. Bom descanso para vocês aí, né? E fiquem bem, se cuidem. Essa pandemia agora está alcançando níveis assim bem difíceis de lidar. E, enfim, era isso. Sigamos aí com força e fé que não há pandemia que dure para sempre. Né? Uma hora dessas aí a gente encaixa e consegue retomar algumas coisas aí. Espero que a gente aprenda com esse momento, né? É um momento que a gente precisa repensar, inclusive, a nossa própria rotina, os valores, né, que a gente percebe numa sociedade extremamente complexa, mas que me parece que ainda está longe, né, de desenvolver, né, a dimensão ética com a mesma intensidade com que vem desenvolvendo a dimensão técnico-científica, né? Mas isso é um desafio para todos nós e por isso a educação é talvez nunca antes, né, tão importante nesse momento que a gente está vivendo, né? Felicidades para vocês, um beijão, fiquem bem e a gente se fala aí qualquer coisa por e-mail, né? Se alguém tiver alguma dúvida aí, a gente pode tratar por e-mail e a gente vai conversando. Felicidades, pessoal. Um abração para vocês aí, fiquem bem. Obrigado, professor. Boa noite. Tchau, Boa tchau. noite. Boa Tchau. noite. Boa noite. Boa noite. Obrigado aí, pessoal, Até pela amanhã. atenção e pela paciência aí, tá? Tchau, tchau. Tchau.